Mas aí tem um ponto interessante, viu, Fenza? Porque o bolsonarismo, ele, se a gente analisar de forma mais aberta, o bolsonarismo em si, ele não é um fenômeno considerado exclusivamente popular, nem exclusivamente da elite. Mas você tem ali uma espécie de convergência de interesses entre classes. Porque você pode pegar, como a gente viu, como foi observado nesse período eleitoral, uma parte significativa ali da elite, do mercado, apoiando Bolsonaro, gente do agronegócio, mas teve muita gente aqui da classe média, teve uma parcela significativa ali de pessoas consideradas conservadoras, religiosas, e teve gente aqui também de estratificações sociais mais humildes que apoiaram. Então é um trabalho aí difícil, porque além da exigência de você fazer uma boa gestão nos próximos 4 anos, você vai ter que lidar com todas essas intempéries que vão vir de fora, internamente, e principalmente desse movimento bolsonarista, desse fenômeno bolsonarista que, na minha visão, ele só vai retroceder alguns passos atrás, mas vai se manter ali à espreita, como a gente observa nos Estados Unidos com o Trump. Isso está muito claro para mim. Bom, pessoalmente, eu tenho uma visão um pouco diferenciada, talvez, porque eu não acredito muito em bolsonarismo. O que eu acho é o seguinte, que você tem uma grande parte da sociedade que, de acordo com, como diria o nosso velho amigo Marx, né, simplesmente com a consciência alienada. Ou seja, ela defende, aparentemente, uma ideologia da classe dominante que é contrária aos seus próprios interesses de fato. Então, isso, a aprendizagem que nós vamos ter, onde a sociedade tem que passar, é justamente começar a enxergar essa contradição, né? Se hoje você tem um assalariado que ganha um salário ou 2 salários mínimos e defende os interesses do capital financeiro, então é óbvio que há uma discrepância entre aquilo que ele defende verbalmente, o que ele acha que é a realidade, tá? E aquilo que, de fato, seriam os interesses econômicos e sociais dele. Então, eu acho que essa questão fundamental, descobrir ou abrir, digamos assim, a caixa da alienação, porque você tem, na realidade, no Brasil, um potencial muito grande, como você tem uma grande parte da população, a grande maioria da população é explorada. Ela é concretamente explorada. Até a classe média, até nós, num certo sentido. Nosso valor de trabalho é extremamente reprimido em termos de escala internacional. Então, nós somos explorados e, portanto, os interesses do capital financeiro, por exemplo, essa discussão sobre responsabilidade fiscal e teto de gasto, é uma coisa muito claramente onde se separa os interesses de classe nessa sociedade. Então, isso, se a sociedade começa a ter consciência disso, eu acho que nós avançamos paulatinamente na construção de uma alternativa, seja ela qual for. Mas eu acho difícil, porque o bolsonarismo desaparece relativamente rápido, eu acho, do ponto de vista da terminologia, porque ele é uma figura muito efêmera, que vai desaparecer rapidamente. Os interesses de classe, não. Por isso não, que eu discordo. Não, tudo bem. Bolsonaro tem 58,2 milhões de apoiadores.
esses votos, para mim, não representam especificamente bolsonarismo. Claro que representa, e muito. É uma parcela ali do povo, da elite, de todas as estratificações sociais. É gente ali da base, pessoal humilde, classe média, não tem como desprezar. Mas o que... Veja só, sim. Mas aí dentro você tem muita gente que simplesmente não é tão pró-Bolsonaro, mas simplesmente votou porque não gostou do Lula, ou não gostou disso, ou não gostou daquilo. Pode ter, mas são 58 milhões de pessoas. Sim, é muito, é uma parcela expressiva. É metade do povo brasileiro. Não pode. Não. Esse foi o grande erro de grande parcela da esquerda, das pessoas social-democratas. Subvalorizar esse fenômeno que foi o bolsonarismo. É achar, tratar que, olha, uma coisa que vai vir efêmera. Não, ele vai ficar, ele vai voltar e vai ficar ali. Basta ver o número de pessoas que foram eleitas na Câmara dos Deputados e no Senado. É a maioria esmagadora bolsonarista. Sim, eu sei disso, mas acontece que durante esse processo da modificação que nós estamos vivendo, vai modificar rapidamente essa questão no seguinte sentido: o que é o verdadeiro hardcore, aquilo que nós podemos chamar de ideólogos ou ideologia de direita concretamente, eu não acho que são mais de 10%, a máximo 15%. O resto é uma massa que é extremamente vacilante em termos ideológicos, em termos da sua consistência de consciência. Eu conheço gente que votou primeiro em Lula e depois no Bolsonaro. Muitos. Como é possível isso? Como você explica isso? O bolsonarismo é uma realidade. Ali você tem uma identidade coletiva que está totalmente cristalizada na figura do Bolsonaro e que tem ali no pressuposto básico a negação de tudo que o Bolsonaro nega. Então, não é só a pauta econômica, tem a pauta religiosa, a pauta conservadora, a pauta do agronegócio, uma série de pautas. Então, nesse ponto, o bolsonarismo ele está mais do que consolidado. Agora, se ele vai perdurar, na minha visão, um tempo suficiente para se consolidar como uma alternativa para a próxima eleição, aí já é uma outra história, que na minha visão vai depender muito da gestão Lula, ressuscitar ou não esse bolsonarismo.